momento em que muitos de vocês assistem esse vídeo, Netanyahu já comunicou oficialmente a decisão de demitir o ministro da Defesa Yoav Gallant. O argumento de Netanyahu é relativo à confiança, que perdeu a confiança no ministro da Defesa, também há divergências ideológicas. O ponto é que o ministro da Defesa Yoav Gallant se manifesta muito favoravelmente a algumas das pautas mais importantes para a população israelense, como vou trazer em números por aqui, relativa a dois itens fundamentais: o acordo de cessar-fogo, que seja capaz de libertar os reféns israelenses ainda mantidos na faixa de Gaza pelo Hamas, sequestrados pelo Hamas, e também o aspecto da lei do recrutamento de judeus ultra-ortodoxos. Os judeus ultra-ortodoxos correspondem a mais ou menos 12% da população israelense, mas não são obrigados a servir, enfim. Existe todo um grande debate por aqui em torno desse tema. Yoav Gallant, assim como a população israelense, é favorável ao recrutamento de judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos. 70%, de acordo com pesquisas do Instituto de Democracia de Israel, da população judaica de Israel, apoiam uma mudança nessa legislação, ou seja, que permita ou que aumente o número de judeus ultra-ortodoxos que são recrutados para o exército, assim como o restante da população. E por que eu falei população judaica e não população árabe? Porque os árabes não são obrigados a servir, embora haja um contingente importante de árabes israelenses, não são palestinos, são cidadãos árabes israelenses que sirvam ao exército de Israel, que sejam parte da força integral do exército de Israel. Mas os judeus, a população judaica de Israel, ela sim é obrigada a partir dos 18 anos de idade, homens e mulheres, a servir no exército. E essa população, 70%, querem que haja também uma divisão desse peso, dessa obrigação, e que os judeus ultra-ortodoxos também sejam obrigados a servir no exército. Gallant é favorável a isso e Netanyahu é pressionado pelos partidos ultra-ortodoxos, partidos judaicos ortodoxos, melhor dizendo, a manter esse privilégio a essa população, esse segmento da população, de não servir ao exército. Esse é o verdadeiro motivo, de acordo com a imprensa israelense, que levou o primeiro-ministro a tomar a decisão de demitir o ministro da Defesa, Yoav Gallant, para os Estados Unidos. De acordo até com fontes com as quais eu falei, é o único adulto na sala, ou seja, o único adulto, a única pessoa responsável da coalizão de governo, da atual coalizão de governo de Israel. Mas não apenas isso. Gallant se manifesta abertamente a favor de um acordo que seja capaz de permitir o resgate, de permitir a libertação, melhor dizendo, daqueles reféns que ainda permanecem sob cativeiro do Hamas, sequestrados pelo Hamas na faixa de Gaza. A população israelense, de acordo com pesquisa do N12, 63% dos israelenses são favoráveis a um acordo de cessar-fogo que permita a libertação dos 101 reféns que ainda se encontram sequestrados na faixa de Gaza. Gallant não é o tipo de pessoa que abaixa a cabeça e se manifesta abertamente sobre esses dois assuntos. Inclusive, ele diz claramente que a situação do Hamas já é bastante definitiva, no sentido, o Hamas já não atua mais como uma organização militar, um grupo militar organizado, mas sim como uma guerrilha que atua ainda na faixa de Gaza, mas é possível deixar esse território nesse momento ou reduzir a permanência das forças israelenses nesse território e mudar o centro da gravidade, palavras de Yoav Gallant, para o norte de Israel, onde há 60 a 70 mil israelenses que ainda estão deslocados internamente e que precisam retornar às suas casas, e o governo atual ainda não apresenta uma alternativa a isso. Gallant é favorável a que haja algum tipo, de alguma maneira, ou de negociações que sejam capazes de afastar o Hezbollah da fronteira. Um cessar-fogo simplesmente não vai ser suficiente para convencer a população israelense a retornar ao norte do território, ou algum tipo de incursão militar no Líbano capaz de realizar isso à força, afastar o Hezbollah à força da fronteira com Israel. Gallant já disse isso algumas vezes, disse na última noite, inclusive, em conversa com o homólogo dele, o secretário de Defesa
Lloyd Austin dos Estados Unidos. Mas Netanyahu argumenta que não tem confiança em Yoav Gallant. Falando em confiança, é importante lembrar, quem vai assumir o lugar de Gallant é Gideon Sa'ar. Gideon Sa'ar, em 1999, ele entrou no Likud, levado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Durante 21 anos ele permaneceu como membro do Likud, partido de Netanyahu, partido de Yoav Gallant também. Em dezembro de 2020, após 21 anos de partido, ele anunciou que a sua saída do partido. E ele disse o seguinte, que a saída, a decisão foi motivada porque o partido se tornou, e eu cito aqui, uma ferramenta para os interesses pessoais da pessoa no comando, Netanyahu, inclusive em questões relacionadas a seu julgamento criminal. Ele se refere ao julgamento ao qual é submetido o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele foi formalmente acusado em 2019 de 3 casos distintos de fraude, quebra de confiança e aceitação de subornos. Essa pessoa deixou, Gideon Sa'ar, deixou o partido de Netanyahu, formou um novo partido e em sua saída disse isso. Mas, além disso, em 2021, Gideon Sa'ar, já com seu partido, a Nova Esperança, Tikva Hadashah, assumiu uma posição como ministro da Justiça no governo da mudança, ao lado de Naftali Bennett e Yair Lapid, ao qual se juntou a esse grande bloco que teve como objetivo justamente derrubar o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Essa é a pessoa que agora Netanyahu argumenta ter confiança para substituir aquele no qual não tem confiança, que é o ministro da Defesa Yoav Gallant. Nada mais acontece nesse momento por aqui do que mais um jogo político da pequena política. Essas são as informações de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Obrigado.